Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso Instagram, sejam bem-vindos também ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Rafael Rebouças, trabalho no Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Faculdade Católica de Fortaleza e nós estamos nesse momento iniciando o nosso mais novo projeto que nós estaremos trazendo algumas reflexões e algumas temáticas importantes, sobretudo sobre esse tempo de isolamento que estamos vivendo. Para isso, vamos estar também trazendo alguns convidados de diversas áreas do saber, sobretudo da psicologia, para a gente estar aqui trocando ideias, conversando, contribuindo também com o conteúdo a mais que a Faculdade Católica de Fortaleza quer disponibilizar a você. A reflexão de hoje que eu queria trazer a vocês, na verdade, é a partir de um trecho de uma obra de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, fundador da logoterapia. O trecho do livro Um Sentido para a Vida, e aí eu vou estar compartilhando com vocês lendo um pedaço, um trecho desse livro, que acredito que pode nos ajudar bastante na reflexão de hoje. Então veja só como ele começa. Podemos aprender que ser humano significa confrontar-se continuamente com situações que são, ao mesmo tempo, oportunidade e desafio, dando-nos cada uma delas a ocasião de viver a plenitude de nosso sentido pela aceitação do desafio de sentido que ela própria possui. Então, cada situação é uma oportunidade e um desafio para a vivência plena de sentido da vida. Como é que nós poderíamos pensar que essa situação que estamos vivendo é ao mesmo tempo uma oportunidade e ao mesmo tempo um desafio? Sobre a questão do desafio, isso é mais fácil. Óbvio que é um desafio. Estamos lidando com perdas das mais diversas que foram alterando drasticamente o nosso cotidiano. Sem falar daquelas pessoas que foram atingidas mais diretamente pelo Covid-19. Aquelas pessoas que se contagiaram, aquelas pessoas que perderam sua saúde. Como pensar que diante de tudo isso, essa mesma situação, essa mesma crise pode se tornar ou pode ser vista como uma oportunidade, a depender do nosso olhar e a depender do modo como vivemos. E aí existem dois grandes autores, dois grandes psiquiatras que podem nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro se chama Karl Jaspers, psiquiatra alemão considerado por muitos um dos pais da psiquiatria moderna. E ele vai dizer o seguinte, Jaspers vai dizer que diante das situações limites, e o que são situações limites? São aquelas situações que se interpõem em nossa vida e que nós não temos como controlar. São as doenças, as enfermidades, os lutos, as perdas, justamente o que estamos vivendo. Estamos vivendo uma verdadeira situação limite. E Jaspers diz que diante das situações limite, surge uma oportunidade de como pessoas, de como humanidade, de ao transcendermos a situação limite, realizarmos um salto na nossa existência. Esse salto pode nos levar a uma qualidade diferente da nossa existência. E para Jaspers, essa transcendência, nós vivemos muito particularmente e especialmente diante das situações limites. Para Jaspers, de maneira muito resumida, as situações limites se tornam uma oportunidade de transcendência. As situações limites se tornam uma oportunidade de um salto existencial, de um salto qualitativo na nossa vida e na nossa existência. Outro autor que vai falar um pouquinho sobre isso é o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que inclusive servirá de base para muitas das nossas reflexões. Para Viktor Frankl, a vida tem sentido em qualquer circunstância e em qualquer momento. E para ele, nós, pessoas humanas, somos movidas por uma busca de sentido em nossas vidas. E aí Viktor Frankl vai dizer o seguinte, a vida tem sentido em qualquer circunstância, inclusive nas circunstâncias de sofrimento, inclusive nas circunstâncias de dor, de culpa, de morte, de finitude. E não só isso, Viktor Frankl vai dizer que o sofrimento, o sentido vivido no sofrimento, ele tem uma qualidade diferente dos outros tipos de sentido. Viktor Frankl vai propor 3 caminhos de vivência de sentido. Um primeiro caminho por aquilo que eu dou ao mundo, pelo meu trabalho, pelos atos criativos, pelas coisas que eu crio, pela minha doação, pela minha oferta, pelo meu trabalho realizado, pelas minhas capacidades, por aquilo que eu dou ao mundo. Um segundo caminho é por aquilo que eu recebo do mundo.
uma experiência artística, os vínculos, o amor, a amizade, a minha relação com o outro, minha relação com o divino, minha relação com a cultura, minha relação com os valores, minha relação com a natureza, minha relação com a arte. Então ele vai chamar esse segundo caminho como via dos valores experienciais, sentidos experienciais ou vivenciais. E aí Viktor Frankl vai dizer que ainda existe um terceiro caminho. O primeiro caminho pela criação, pelo trabalho. O segundo caminho pelas experiências, pelas vivências. Às vezes aquelas vivências cotidianas, pitorescas de cada dia. E o terceiro caminho que Viktor Frankl vai falar são sentidos vividos por meio daquela atitude valiosa diante da experiência do sofrimento inevitável. E Viktor Frankl vai dizer ainda o seguinte: essa terceira via, a via do sofrimento, é a via que permanece sempre como possibilidade. Porque, inclusive, quando as duas outras vias, quando vivemos algum momento que as duas outras vias, os dois outros caminhos, de alguma maneira estão restritos, quando nós não conseguimos, em algum momento, trabalhar como nós queríamos, produzir como nós queríamos, dar ao mundo o que nós queríamos, quando em algum momento a via da experiência, quando nós perdemos algum vínculo, quando nós perdemos contato, quando nós não temos o acesso ao teatro, à música, à arte, à natureza, como nós esperávamos ter, mesmo quando essas duas primeiras vias, esses dois primeiros caminhos se encontram restritos, esse terceiro caminho permanece sempre como possibilidade. E Viktor Frankl vai falar que esse sentido vivido no sofrimento é um sentido também de uma qualidade diferente. Viktor Frankl vai falar como uma espécie de um potencial criativo e mobilizador que tem as experiências de sofrimento em nossa vida. Nesse sentido, Viktor Frankl vai enxergar nas experiências do sofrimento, e na verdade não é em si no sofrimento. Nós precisamos ter cuidado com isso. Viktor Frankl não faz uma apologia ao sofrimento, que nós temos que buscar sofrer. Não é nesse sentido. O que Viktor Frankl está falando é do sentido vivido a partir de uma atitude valiosa perante aquelas situações de sofrimento inevitável. E aí Viktor Frankl vai falar desse potencial criativo que existem nessas experiências de sofrimento inevitável, que existe nessa atitude, porque essas experiências de sofrimento inevitável são como uma oportunidade de tomarmos uma nova atitude ou de repente reorganizarmos a nossa vida, termos uma nova perspectiva sobre a nossa própria vida, termos uma nova perspectiva sobre aquilo que tem sentido ou não, reorganizarmos inclusive as nossas hierarquias de prioridade, de coisas mais importantes. Então as experiências de sofrimento nos impactam de alguma maneira, que surgem como oportunidades de transformação, de mudança. É daí que surge uma frase muito famosa de Viktor Frankl, que se tornou já frase de Facebook, frase de redes sociais, que diz o seguinte: se é possível você desfrutar a vida, desfrute a vida, viva a vida. É uma frase afirmativa sobre a vida, né? Viva com toda a intensidade aquilo que você pode viver com toda a intensidade. Se não é possível desfrutar, se você pode mudar a situação, lute para mudar a situação por meio do seu trabalho, se engaje, busque justiça. No entanto, se não é possível mudar a situação e só nos resta aceitar aquela situação, que é porque não está nas nossas mãos modificá-la, temos aí a oportunidade de mudarmos a nós mesmos diante de uma situação e de um sofrimento inevitável. Porque diante dos limites, somos também confrontados com a nossa própria vida. E aí se abriu novos espaços de reflexão sobre como nós estávamos tocando a nossa vida, sobre o ritmo que estávamos tocando a nossa vida, sobre aquilo que estávamos valorizando na nossa vida ou deixando de valorizar. E aí, a partir desses dois autores, dessas duas reflexões, desses dois pensamentos, de Jaspers e de Frankl, entendemos que qualquer situação, mesmo que seja de intenso sofrimento, pode ser vista de alguma maneira como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de dar novas respostas. E eu acredito muito, e assim espero, e assim quero alimentar a minha esperança, que depois de tudo isso que nós estamos passando, espero que nós não sejamos os mesmos, como humanidade, como pessoas. Espero que toda essa situação nos faça aprender importantes lições sobre a vida. Ficamos aqui, então até os próximos vídeos. Convido também você a colocar sua pergunta, a participar conosco, colocar sua contribuição, então, por meio dos comentários aqui embaixo
você pode colocar sua proposta de tema, a sua pergunta, a sua dúvida, e assim também você estará nos ajudando a construir esse projeto, ok? Muito obrigado, gente, obrigado pela paciência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e continue nos acompanhando. Até uma próxima.